Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 20 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, quinta-feira, mais um dia com grade de Copa Sul-Americana. E a OneFootball tem duas ferramentas muito legais. Primeiro, lances ao vivo. O gol aconteceu, aquele drible desconcertante, ou mesmo aquela expulsão, segundos depois já está na palma da sua mão, imagem 4K. E depois da partida, por exemplo, se você quiser ver os gols do Corinthians e a confusão que deu no final do jogo, tem aqui, ó, melhores momentos. É só clicar e desfrutar, assistir. Não baixou ainda? Tá marcando bobeira. Sabe por quê? É 100% gratuito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica lá e chega junto. OneFootball. Bora lá, time, iniciar aqui as análises da quinta-feira. Hoje eu vou começar o vídeo de uma forma diferente, esclarecendo o que muitas pessoas me perguntam sobre as plataformas que eu uso para analisar aqui as partidas. Só que uma coisa, time, vou contar com vocês. Dá aquela curtida e faz aquele comentário, fechado? Eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo cresce. Vamos lá, antes de analisar, essa primeira tela aqui que eu utilizo, eu acho que a grande maioria já sabe. Ela se chama Flash Score, é um site gratuito. Agora, o que a maioria me pergunta, Marco, qual que é a tabela de probabilidades que você utiliza? Ela se chama Corner Pro Bet. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, Corner Pro Bet. Ela é paga? Sim, ela é paga. Ela tem um custo aproximado de 10 euros por mês. Aí depende da cotação do euro, em torno aí de 50, 60 reais por mês, tá legal? Ó, informação filé, conto com a curtida, conto com aquele comentário, fechado? Agora, bora para as análises. Bora lá, time, iniciar aqui as análises da quinta-feira. Não esqueceu, né? Deu a curtida e fez o comentário? Então, show de bola, muito obrigado. Vamos que vamos, sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se por um acaso você chegou agora, se gostar, no final do vídeo você se inscreve. Combinado? Bora lá, Singapura 8h45, Lion City versus Tanjong. Time, Singapura, quem já é antigo do canal sabe, campeonato excelente para gols. O problema é a odd geralmente é esmagada, tá legal? Qual que é a dica que fica para essa partida? Eu tenho o jogo do terceiro contra o oitavo colocado. Rapidamente, para quem não conhece Singapura, se liga. 3x1, 3x0, 4x1, 1x1, 3x2. É gol para tudo que é lado. Tanjong jogando como visitante. 2x1, 4x0, 4x3, 4x3, 3x2. Histórico, 3x1, 7x0, 6x1, 3x1, 6x1. É pancadaria de gols. Obviamente que o mercado sabe disso. Ele coloca a odd para baixo. Qual que é a dica que fica nessa partida? Primeiro tempo, começou. Esse gol demora para acontecer. Dá pra gente tentar pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Agora, se o gol sair rapidamente, aí não tem o que fazer, segura e vamos para a próxima. Outra alternativa, correndo um pouquinho mais de risco, para tentar pegar uma odd um pouco maior para ambas equipes marcarem, tá legal? O over meio gol HT eu gosto bastante. Se o gol não sair até os 25, 30 do primeiro tempo, acredito ser aí uma excelente entrada, tá legal? Obviamente que isso aqui é futebol, pode rolar um 0x0? Claro que pode. Portanto, mantenham sempre gestão de banca. Bora lá, time, dando sequência na Argentina, tem um jogo de Copa aqui, tá legal? 13h45, San Martín, que é um time de segunda divisão, pegando o Vélez, que é um time de primeira divisão. Localização neutra. Time, vou mostrar uma coisa pra vocês. A Argentina é um campeonato, talvez com exceção do River Plate, pra gente operar para menos de 3 gols e meio, tá? Geralmente placares under por lá, com poucos gols. Só que esses dois times vêm com uma característica para over 1,5, mais de 1 gol e meio. Então eu vou traçar dois cenários com vocês, tá bom? Primeiro, ó, o San Martín. Peguei aqui os 5 últimos jogos dele em casa, mas eu posso pegar dentro e fora também, que vem na mesma tocada. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 5 de 5. Puxando aqui o Vélez, as 5 últimas partidas, mais de 1 gol e meio, bateu em 3 de 5. No histórico, dentro e fora de casa, mais de 1 gol e meio, 5 de 5 também. Ou seja, é um cenário em pré-live para mais de 1 gol e meio, tá legal? E eu tenho uma odd aqui bacana para esse mais de 1 gol e meio, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Mais de 1 gol e meio, odd de 1,47.
Só que 5 minutos do primeiro tempo já bateu de 1,50 para cima se o gol não sair, tá legal? Então eu vejo um cenário que pode ser interessante, uma entrada simples aqui, esse mais de 1,5 gols. Quem de repente quiser manter a tendência do futebol argentino, que a gente sabe que é fortíssimo para menos de 3,5 gols, aí a odd é de 1,21, 1,18 para montar num bilhete duplo. Rapidamente trago para vocês as probabilidades, mais de 1,5 gols, 80%. Menos de 3,5 gols, 90%. Combinado? Mercado de cantos, as duas equipes não fazem tantos escanteios, né? 5,1 São Martín, 5,5 Vélez. As duas equipes aí, ó, menos de 10 escanteios por partida, somando a equipe e o adversário. Com relação aos cartões, o número também é baixo. São Martín 1,5, Vélez 1,9. Fico fora de mercado de cartões nessa partida. Aqui eu iria para mercado de gols. E também ao vivo, a gente tem um time de segunda divisão contra um time que é de primeira divisão. Se efetivamente o Vélez estiver melhor na partida, a gente tem uma odd de 2, aí a gente pode tentar alguma coisa a favor do Vélez. Essa entrada eu faria ao vivo. Tenho um pouco de receio aqui para a Copa de Campeonato Argentino. Acho que são campeonatos bem traiçoeiros. Fechou? Bora lá, time. Chegando em Israel, outro jogo de Copa, Beersheva versus Tel Aviv. Eu tenho aqui dois times que geralmente produzem jogos com gols, tá legal? Pegando aqui o Beersheva em casa, dos 5 últimos jogos, 4 deles batendo mais de 1,5 gols, ambas marcam bateu em 3. Tel Aviv como visitante dos 5 últimos jogos, mais de 1,5 gols, 3 de 5, ambas marcam 3 de 5 também. No histórico, 5 confrontos e o mais de 1,5 gols bateu em 4. Ou seja, eu tenho aqui uma probabilidade muito interessante em pré-live para operar esse mais de 1,5 gols. Odd de 1,27, 1,26, uma odd bacana para colocar num bilhete duplo. Já trago aqui a probabilidade do mais de 1,5 gols. 85% em pré-live. Também, correndo um pouco mais de risco, a gente pode pensar em para ambas equipes marcarem. Odd de 1,72, 1,65. Você busca uma odd mais alta e corre mais riscos por isso. Trazendo também aqui mercado de escanteios, que são os cantos, Beersheva 6,1 de média por partida, Tel Aviv 5,9. Ou seja, duas equipes que jogam para frente, o gol não sai, o canto acaba acontecendo. Qual que é a dica aqui que fica para o final do primeiro tempo? De repente o jogo ainda 0-0, em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta pegar o canto asiático e o canto limite. Tem 80% de probabilidade de sair esse escanteio para o time da casa e 70% para o visitante, o Tel Aviv. Mercado de cartões, Beersheva 2,3, Tel Aviv 2,5, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, 15h45, Liga da Conferência Europeia. Eu tenho aqui uma qualificação de oitavas de final, Dundalk da Irlanda versus Magpies de Gibraltar. Time, se a gente pega aqui Irlanda versus Gibraltar, a gente já tem uma diferença técnica bem forte, tá? A seleção de Gibraltar, para vocês terem ideia, é uma seleção que perde pra caramba. Ou seja, temos uma diferença técnica grande por aqui. Mesmo a Irlanda não sendo tudo isso, tá bom? Com todo respeito à Irlanda. O Dundalk empatou lá em Gibraltar. Agora joga em casa. Tecnicamente é mais time? Sim. Provavelmente deve vencer o jogo. A odd não é tão alta, uma odd de 1,35, 1,33. O que dá para fazer aqui? Pega a vitória do Dundalk, essa odd, e faz um bilhete duplo. Para aumentar um pouquinho essa odd, o que você pode pensar aqui comigo em pré-live? Talvez um handicap asiático menos meio, menos 1. Handicap asiático menos 1. O que significa isso? O handicap asiático menos meio, menos 1... Se o Dundalk vencer por um gol de diferença, você tem meio green na operação, tá legal? Se você colocar o handicap asiático menos 1, se o Dundalk vencer por uma diferença de um gol, você já tem um reembolso. Ele vencendo por 2 ou mais gols de diferença é green total na operação. Da mesma forma que o menos meio, menos 1, para você ter um green 100%, um green total na operação, o Dundalk teria que vencer aqui por uma diferença de 2 gols, tá legal? Acho possível, o Dundalk na Irlanda geralmente faz jogos movimentados. E eu vou mostrar para vocês, os 5 últimos jogos do Dundalk em casa no Campeonato da Irlanda, todas as partidas com mais de 1,5 gols, tá legal? Sendo assim, também vejo uma outra alternativa, mais de 1,5 gols, odd de 1,26, 1,25,
para montar no seu bilhetinho. Ou aqui, hein, time, já vou me alongar, tá? A gente pode pensar também para ficar uma entrada simples, talvez vitória do Dundalk, jogo com mais de 1,5 gols. Aí você vai conseguir uma odd mais alta. Fechou? Bora lá, time, mais um jogo de mata-mata, aliás, segundo jogo de mata-mata, Liga da Conferência, oitavas de final, tem o Víkingur da Islândia contra o Riga da Letônia. Primeiro jogo na Letônia, 2-0 para o Riga. Agora, o Víkingur jogando em casa precisa pelo menos de 2 gols para levar aqui a decisão para as penalidades. E o Víkingur é um time extremamente over gols, um time que geralmente faz jogos com gols. Rapidamente eu mostro para vocês. Lá na Islândia, olha os 5 últimos jogos. 2-0, 3-1, 3-2, 2-1, 2-0. Todas as partidas, mais de 1,5 gols. O time do Víkingur, o juizão apitou... O que ele vai fazer? Ele vai para cima, vai para o abafa. Não tem o que fazer aqui. Se ficar 0-0 ou 1-0, ele está eliminado. Vai com tudo para cima. E quando isso acontece, é um ótimo cenário para buscar mercado de gols e também escanteios, tá legal? Porque se o gol não acontece, acaba saindo o canto. Ou seja, primeira alternativa aqui nossa, mais de 1,5 gols, odd de 1,38, 1,36, uma boa odd para colocar de repente numa dupla, tá legal? Fique esperto também no primeiro tempo, se esse jogo começar em alta intensidade, e eu acho que vai, a gente pode tentar também o over 1,5 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Rapidamente trazendo as probabilidades, mercado de gols, 85% da gente ver aqui pelo menos 2 gols. E pelo que o Víkingur precisa, acho e reforço essa probabilidade. Mercado de cantos, eu falei para vocês que também pode ser bacana, tá? O Víkingur uma média de 5,9 e o Riga 9,7, faz escanteio pra caramba. Joga pra frente e não sai o gol, saem os escanteios, tá legal, time? Então, fica muito esperto aí, final de primeiro tempo para canto asiático, canto limite e final do segundo tempo. Imagina aqui comigo que o Víkingur tá ganhando de 1-0. Ele precisa de mais um para de repente levar para as penalidades, ou seja, ele vai com tudo para cima. Então se o Víkingur está próximo do resultado e falta talvez um gol, o canto asiático e canto limite no final do segundo tempo também pode ser uma boa escolha. Jogo para gols e escanteios. Bora lá, time, mais um jogo de mata-mata também na Conferência Europeia, 16 horas, oitavas de final, tem aqui Crusaders da Irlanda do Norte versus Haka da Finlândia. Primeiro jogo, 2-2 na Finlândia. Agora o jogo é na Irlanda do Norte. Time, vem comigo aqui no raciocínio. Eu tenho duas equipes que geralmente fazem jogos com gols e duas defesas que são frágeis. Percebam, dos 5 últimos jogos do Crusaders em casa, mais de 1,5 gols bateu em todas as partidas. E ele tomou gol aqui dos 5 últimos jogos em 1, 2, 3, 4. Apenas uma partida que a defesa não foi vazada. O Haka, como visitante, também vem numa tocada muito bacana para gols. 1, 2, 3, 4 dos 5 últimos jogos. E percebam que dos 5 últimos jogos, o Haka tomou gol em 1, 2, 3, 4, 5. Tomou gol em todas as partidas. Ou seja, duas defesas que dificilmente não tomam gols, tá legal? O que eu tenho aqui? Um segundo jogo de mata-mata. Se sair um gol rapidamente, esse segundo gol vem meio que de forma automática. Por quê? O time que toma esse gol está sendo eliminado. O que ele faz? Ele vai pro abafa, vai para cima. E quando isso acontece, de duas uma. Ou ele empata, ou ele toma o segundo gol de contra-ataque. Sendo assim, segundo jogo de mata-mata, e duas equipes que geralmente tomam muitos gols, eu vou buscar novamente o mais de 1,5 gols. Odd de 1,30, 1,34 para montar num bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,85. Rapidamente trazendo a tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols em pré-live, 85%. Fechou? Bora lá, time, dando continuidade, 16-15 na Islândia. Putz, a Marco Islândia ontem sacaneou. Realmente saiu da tendência, eu diria. Duas partidas, um 0-0 e outro jogo apenas 1-0. A Islândia é um campeonato muito bom para gols, tá? Obviamente que a gente monitora. Se a gente tiver 10 rodadas num cenário under gols com poucos gols, aí eu mudo aqui o meu discurso, tá? Por enquanto, apenas uma rodada que saiu da tendência, a gente vai com gestão de banca e segue o jogo, tá legal? Vou mostrar para vocês, diante dos estudos, que a Islândia é um campeonato bom para gols. Se a gente pegar aqui Leiknir e Trotur, eu tenho aqui dos 5 últimos jogos do time da casa. Olha isso.
3-2, 3-0, 2-2, 2-2, 3-2. É ruim para gols? Interrogação. Time visitante, 1-0, saiu de tendência, aí vem 2-1, 6-3, 2-1 e 3-1. É gol para tudo que é lado. Time, novamente, eu continuo com a mesma lógica. Aqui um jogo para mercado de gols. Pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Tá monitorando ao vivo? Se o jogo iniciar em alta intensidade, tenta pegar um golzinho já no primeiro tempo. Over meio gol HT. Eu recomendo sempre com odd a partir de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. E rapidamente eu trago a probabilidade em pré-live. Mais de 1,5 gol, 90% de acontecer. Mercado de escanteios também é bacana, tá? O time da casa, o Lequinir, tem uma média de 6,4 e o time visitante 4,2. Ficar esperto sempre ali no término do primeiro tempo e do segundo tempo, quando ambas equipes fazem muitos escanteios, principalmente o time da casa, de repente se o Lequinir está atrás do placar ou ainda o jogo 0-0 e a partida em alta intensidade, canto asiático, canto limite. Bora lá, mais uma partida de Copa Sul-Americana. Eu tenho aqui Audax Italiano e Nublense, duas equipes do Chile. Primeiro jogo, na casa do Nublense, 0-0. Agora o jogo é na casa do Audax Italiano. Percebam comigo que dos 5 últimos jogos na casa do Audax, o menos de 3 gols e meio bateu em todas as partidas. Ou seja, primeiro jogo 0-0, histórico menos de 3 gols e meio forte. Eu vou manter aqui a tendência para under 3,5. Menos de 3 gols e meio. E eu tenho uma odd aqui de 1,25, 1,26. Uma odd bacana, de repente, para montar num bilhete duplo. Agora, ao vivo, a gente pode ter um cenário interessante. Por quê? O primeiro jogo foi 0-0. Se o Audax ou o Nublense fizerem um gol rápido, talvez aqui metade do primeiro tempo, que seja, a gente tem um forte cenário para ver o segundo gol. Por quê? A equipe que tomar o gol vai abrir, vai para cima. E aí, geralmente, o segundo gol acontece. Então, em pré-live, eu trabalho num cenário de menos de 3 gols e meio. Esse é o meu planejamento. Agora, ao vivo, se sair gol rapidamente do Audax ou do Nublense, eu vou tentar pegar o segundo gol, tá bom? Vamos lá. Probabilidades, mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 90%. Probabilidade lá em cima, mais de 1 gol e meio, 75%. Essa aqui eu vou tentar fazer ao vivo, se o primeiro gol sair rapidamente. Mercado de cantos, 5,3 para o Audax Italiano, 2,4 para o Nublense. Nublense com uma média bem baixa fora de casa. Aqui a gente pode até pensar num cenário race 3 cantos a favor do Audax. Por quê? Está jogando em casa e tem uma média interessante de cantos, e o visitante com uma média baixa. O que significa race 3 cantos? Para o Audax Italiano fazer 3 escanteios, primeiro que o Nublense. E mercado de cartões, 2 times chilenos, jogo decisivo de mata-mata, o Juizão tem uma média de 4,2, o Audax 2,4, o Nublense uma média de 2, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, mais um jogo de Copa na Argentina, Barraca Central versus Boca Juniors. Eu vou manter aqui a tendência do futebol argentino que vem sendo apresentada há várias rodadas. Eu vou operar aqui em pré-live para menos de 3 gols e meio, tá legal? Eu tenho uma odd de 1,19, 1,21, uma odd interessante talvez para um bilhete duplo. E claro, né? Aqui a gente está falando num cenário neutro de Barraca Central versus Boca Juniors. O Boca, nessa temporada, está longe de ser aquele Boca que a gente conhece, mas obviamente é uma camisa muito mais pesada. Ou seja, ao vivo, o Boca jogando aí uma partida interessante, melhor no jogo, né? A gente tem uma odd aqui de 2, a gente tenta alguma coisa a favor do Boca, né? Boca, empate anula, dupla hipótese para o Boca, tá legal? Eu falei do menos de 3 gols e meio, com relação à tabela de probabilidades, a gente tem 80% de ver menos de 3 gols e meio, under 3,5 nessa partida. Fechou? Time, 21 horas, mais um jogo da Copa Sul-Americana, Tigre, Argentina, Libertad, Paraguai. Primeiro jogo no Paraguai, 2-1 para o Libertad. Agora o Tigre, jogando em casa, precisa pelo menos de um gol para levar a decisão para as penalidades. Jogando em casa, alguém já assistiu o jogo do Tigre? É um estádio, parece que com medidas reduzidas não é, porque a FIFA tem a obrigatoriedade
de ter as medidas mínimas do campo, né? Mas é um estádio ali que a torcida fica bem próxima do campo, parece um estádio pequenininho, sabe, achatado. Ou seja, vejo uma pressão inicial do Tigre desde o início da partida. Juizão apitou, o Tigre vai para cima, precisa pelo menos de um gol. E quando a gente olha aqui, os 5 últimos jogos do Tigre, o mais de 1,5 gol e ambas marcam bateu em 4 de 5, e o Libertad jogando como visitante também vem numa tocada bacana para gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, um jogo que já faz bastante tempo, em 2013, 2-0 Libertad. Time, e eu vou mostrar uma coisa para vocês. O mais de 1,5 gol em pré-live, a gente já tem odd de 1,50. Ou seja, uma entrada simples em pré-live para mais de 1,5 gol. É segundo jogo de mata-mata, o Tigre vai para cima. Esse time do Libertad não é bobo, tem qualidade. Lembrando que ganhou do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e vou falar, jogando no Paraguai, deu um sufoco no Galo, tá legal? O Galo só está na Libertadores, sei lá como, deu um pouco de sorte nessa partida. Ou seja, é uma boa equipe. Ou seja, vejo um cenário para gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, odd de 1,50 em pré-live, já é uma alternativa, um bilhete simples. Se você quiser melhorar um pouquinho a sua entrada, a sua odd, mais de 1,5 gol, 2, por exemplo, que seria o mais de 1,75. Se saírem 2 gols, meio green, saindo 3 ou mais gols é green total, tá legal? Mas esse mais de 1,5 gol pode ser interessante e aí a gente já pega essa odd de 1,50. Fechou? E para fechar na Argentina, mais uma vez, Copa da Argentina, River Plate versus Talleres. Time, tomando como base a temporada, o ano do River Plate, com uma odd de 1,74, eu vou de River, empate anula. Qual que é o risco que eu tenho nessa entrada? Será que o River Plate vai jogar com muita motivação esse jogo de Copa? Será que ele vem com o elenco principal? É isso que a gente tem que ficar esperto. Até porque o River já é o campeão do campeonato argentino, tá certo? Mas assim, se vier com o time completinho, jogar com um pouco de vontade, pelo que vem fazendo na temporada, sem dúvida alguma, tem um leve favoritismo. Odd de 1,74, River, empate anula. Bora lá, time, é hora do nosso bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, se você tiver interesse em nosso grupo VIP, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica lá e chega junto, um custo-benefício que cabe no seu bolso e um grupo de futebol completo. Mercados pré-live, que são duplas e triplas, muito bem montadas e elaboradas por nossa equipe. Mercado de gols, mercado de escanteios, mercado de finalizações, cartões. Como eu falei, um grupo completo num preço que cabe no seu bolso. Clica lá e chega junto que eu tô te esperando. Bora lá pro bilhetinho que eu já falei demais. Time, o que eu vou buscar aqui? Dundalk handicap asiático menos meio, o que significa isso? O Dundalk tem que vencer a partida, que seja pelo menos por 1-0, tá legal? É uma vitória simples. Marco, mas por que você não entrou na vitória simples e pegou aqui um handicap asiático menos meio? Porque a odd é maior. Handicap asiático menos meio é a mesma coisa que uma vitória simples do time que você escolher. Pega sempre a odd que tiver maior, que vai te dar mais retorno aí no seu bolso. E no jogo do Vikingur contra o Riga, eu vou buscar mais de 1,5 gol. 2 golzinhos pelo menos na partida. Se tudo isso der certo, odd de 1,82. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Time, várias análises. Falei da Corner Pro Bet, Flash Score, várias dicas, ó, filé com fritas. Deixa o likezão. Faz um comentário se eu te ajudei de alguma maneira, que você também me ajuda muito. Te vejo aqui amanhã. Valeu, fui!